Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre algo muito estranho que acontece com grande parte dos corredores, que é, estão quase a morrer durante a prova e de repente têm naqueles últimos 500 metros energia para dar o último sprint para chegar ao final da prova em grande ritmo. Mas antes disso vamos falar sobre um tema muito importante, que é subscreverem o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo. Como disse na introdução, é muito frequente os corredores estarem muito debilitados ao longo da prova e quando chegam àquele final, àquela reta final antes da meta, conseguir ainda ter energia para fazer o último sprint. E muitas vezes pensamos: de onde vem esta força? Que milagre é este que está a acontecer para nós termos força para conseguir dar aquele último sprint final? Mas isso tem muito a ver com a nossa percepção de esforço que nós temos ao longo da prova. O que é que acontece no início da prova? No início da prova nós costumamos ir com a multidão e o que vai acontecer é que normalmente exageramos. Vamos sempre atrás da multidão e então vamos a um ritmo muito rápido, vamos ao ritmo que nós não estamos preparados, vamos a um ritmo que depois poderá pôr em causa todo o resto da prova. Há muitas provas que nós fazemos que aqueles primeiros 1000, 2000 metros vão definir tudo o que vai acontecer no resto da prova. Porque se nós formos muito rápidos, acabamos por ter uma fadiga muito grande e a partir daí vai ser só sofrimento. Se a prova for uma prova curta, pronto, menos mal. Porquê? Porque vamos sofrer, mas vamos sofrer durante um período relativamente curto. Porque se a prova for de 5 km, vamos sofrer 2, 3, 4 km no máximo. Agora, se for uma prova longa, como uma meia maratona ou uma maratona, sofrer a partir dos 2, 3 ou 4 km até ao fim vai ser um sofrimento muito grande. E muitas vezes há até desistências, há até problemas que poderão ser até graves por causa disso, por causa daqueles primeiros quilómetros, por nós irmos com a multidão e como nós estamos frescos, acabamos por pensar que está muito fácil e, portanto, vamos com a multidão. E por isso é necessário nós termos a experiência de saber a que ritmo é que nós devemos correr. Porque se nós treinamos a um determinado ritmo, então na prova vamos correr a esse ritmo e tentar, dentro do possível, fazer esse ritmo que nós estamos habituados, porque senão vai haver problemas. Outra questão também muito importante é, além de ter cuidado com o ritmo que se vai no início da prova, é fazer um bom aquecimento. Se nós fizermos um bom aquecimento, nós também nos preparamos para aquele sprint inicial que nós fazemos quando a prova começa. E, portanto, acaba por a pulsação se manter ali em níveis razoáveis, que se nós não fizermos um bom aquecimento, o que vai acontecer é que nós passamos de 60 pulsações para 100 e muitas, quase de um momento para o outro. E isso vai originar uma grande descarga de esforço no corpo, que o corpo vai ter que encontrar novos equilíbrios, vai tentar resolver aquele ataque que está a ser alvo e, portanto, vai ter muitas dificuldades e, portanto, vai gastar muita energia. Portanto, um bom aquecimento e ter o cuidado de não acelerar muito no início da prova são essenciais para ter uma boa estratégia, para ter um bom resultado. Agora, nós chegamos a meio da prova e o que é que vai acontecer? Existe muitas vezes aquela noção que nós não vamos conseguir chegar ao final. Não vamos ter muita dificuldade, nós sentimos muito cansados. E isto tem a ver não tanto, muitas vezes, com conforme nós estamos a sentir, mas também, não só, mas também com o tempo que ainda falta de correr até chegarmos ao final da prova. E isso tem muito a ver com isso, que é, nós vamos, por exemplo, a uma maratona, vamos no quilómetro 7 ou no quilómetro 8
e começamos a pensar que ainda faltam não sei quantos quilómetros, ainda falta muita distância. E a própria perspectiva de nós sabermos que falta muitos quilómetros faz com que vamos sentir pior do que aquilo que nós estamos a sentir. E, portanto, há aqui uma percepção de esforço que é influenciada por dois aspectos, que é como nós efetivamente nos estamos a sentir, se estamos cansados, se não estamos a correr com um nível de esforço muito alto, com a pulsação muito alta, e também com a distância que falta para nós terminarmos a prova. O que é que vai acontecendo? Como há uma distância que ainda falta por correr e é uma distância ainda longa, nós temos aquela incerteza: será que nós vamos ter energia para terminar a prova? Será que nós vamos muito rápido? Será que vamos ao ritmo correto? E acabamos, aquela incerteza cria-nos um pouco mais de stress, e então começamos a sentir ainda pior do que o que estamos a sentir fisicamente, porque há uma perspectiva de um sofrimento ainda maior, ou às vezes nem é a perspectiva, é uma incerteza do que vai ainda ocorrer, e portanto há aqui uma fadiga que é provocada por isso, aquele mal-estar, aquela quebra que muitas vezes nós temos a meio da prova, porque nós não sabemos o que é que ainda falta, principalmente até se nós nunca corremos aquela prova, se não conhecemos bem o percurso. Portanto, há aqui esse problema. Conforme nós nos vamos aproximando do final da prova, nós vamos ficando também mais cansados. No entanto, aquela perspectiva de termos um percurso muito longo ainda a percorrer vai diminuindo, e é por isso que nós ganhamos aquela energia final, porque nós, quando ainda falta muito para correr, somos mais prudentes, e então vamos mais lento, vamos mais cautelosos. Quando nós estamos a chegar ao final, começamos a ficar empolgados com o facto de só faltam 2 km, eu como estou, consigo de certeza chegar ao final. Então começamos a acelerar, porque começamos a ganhar aquela confiança. E é por isso que nós, no final, naquele finalzinho, nós conseguimos aumentar o ritmo, que é algo que é maravilhoso, que é nós, quando vamos numa prova e conseguimos fazer um ritmo progressivo e crescente, é fantástico nós apertarmos a meta e irmos a ultrapassar outros corredores. Quando é ao contrário, quando nós exageramos muito no início e depois temos que ir aos poucos, sempre diminuindo o ritmo para conseguir chegar ao final, aí é um sofrimento muito grande e é um desgaste muito grande, e acabamos por não gozar tanto da prova como gozamos quando conseguimos ter aquela energia final para o sprint final. E portanto é muito importante nós termos esta noção, é importante ter a noção de como devemos partir, de como devemos ter a sensação de quantos quilómetros ainda faltam para correr, termos a noção de se podemos acelerar mais ou menos. Isso só se consegue treinando, é fazendo treinos, é treinando vários ritmos, tentando perceber como é que é a nossa energia, sentir como é que é sentir o nosso corpo, sentir como é que está o corpo a reagir ao esforço. E portanto é importantíssimo nós termos essa sensibilidade, e essa sensibilidade só se ganha principalmente com a experiência, com fazer mais provas e pensar e chegar ao fim da prova e fazer uma retrospectiva de como correu a prova, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que nós fizemos bem, o que é que fizemos mal, o que é que podemos fazer melhor. E portanto era isto que hoje eu tinha para vos falar. Espero que tenham gostado do vídeo e que isto vos sirva para, em próximas provas, quanto mais não seja, não conseguirem fazer a estratégia de prova perfeita, mas pelo menos pensarem no final da prova o que é que poderiam ter feito melhor. E agora subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso joinha. E não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, isso é muito importante. E deixem o vosso comentário, qual é que foi a opinião sobre o vídeo, o que é que gostaram mais, o que é que não gostaram, porque é importante para nós também conseguirmos melhorar os nossos conteúdos.
Vá, até à próxima e bons treinos.